digno do nosso louvor. Damos graças todos os dias pela graça, pelos dons, capacidades que nos vai dando. Ele é o nosso querido, mais uma vez, lembrar os aniversariantes. Há dois que fizeram, o Luca e também a irmã Ana. Mais? Penso que o senhor António lá atrás também fez. O senhor António também? Lá atrás. O marido de... Sim. Também fez anos. Então, bom aniversário a todos, atrasados, mas ainda estamos na semana, não é? Quer dizer, acabou a semana. Vamos ver o primeiro dia da outra semana. Mas damos graças a Deus pelo dom de vida, pelas bênçãos que Ele tem dado. É interessante que agradecer com ações de graças, a graça e os dons espirituais, ou os dons, ou capacidades que Deus nos dá, todos esses conceitos têm uma única raiz na língua grega, charis. Ações de graças é eucaristia, que é o que se usa como fosse a ceia, mas no original significa ações de graças. E dons espirituais também são carismata. E graça é caris, tem a raiz. Então, os irmãos percebem que há uma lógica aqui, há uma relação entre dons e capacidades, ou começando do maior para o menor. Portanto, é graça. É pela graça e é por causa da graça que Deus dá capacidades e qualidades ou dons, dádivas aos seres humanos, para eles viverem bem, desfrutarem da vida, mas também, como consequência disso, saibam agradecer aquele que é a fonte de toda a graça e a fonte de todos os bens. Então, as ações de graça são manifestações ou reconhecimento pela graça recebida e pelos dons espirituais. E quando a gente liga os três conceitos, percebe que uma vida alcançada pela graça, uma vida dotada por Deus com dons e capacidades humanas, tem que necessariamente render ações de graças. Ou seja, expressar a sua gratidão a Deus. Não fazendo, ou fazendo menos, é não reconhecer a graça que é superabundante, como Paulo descreve. Então, nós agradecemos a Deus, expressamos a nossa gratidão como reconhecimento dos dons e das capacidades que Ele nos dá, mas, acima de tudo isso, é reconhecer a sua graça, o seu favor imerecido. E sempre que acordamos uma manhã, temos que agradecer a Deus, e quanto mais passam mais dias na nossa vida, nós agradecemos ainda a Deus, não é? 365, 6 dias, é muito dia, são muitos dias. Portanto, completar mais um ano de vida é a expressão de gratidão a Deus. E nós louvamos a Deus também pelas bênçãos que tem dado, pelas bênçãos que Deus aos nossos aniversariantes, e espero que eles tenham celebrado bem, também junto dos seus. Amados, vamos ainda para Marcos capítulo 13. Não sei como é que os irmãos se sentem quando pensam na pregação ou no estudo bíblico, quando vão para casa, se esquecem e ficam logo a pensar na lição seguinte, ou fazem alguma revisão. Eu incentivaria os irmãos a fazerem sempre uma revisão, tanto daquilo que foi pregado, ou daquilo que foi estudado, ou da vossa própria leitura bíblica. E eu tento fazer isso muitas vezes, chego lá, começo a rever, a pensar naquilo que disse na pregação, e começo a ver que há coisas que não foram ditas, que deviam ser ditas, não foram, e incomodam muitas vezes. E às vezes coisas tão importantes que ficaram, e nós temos que voltar a dizê-las, sem pressa de passar para o texto seguinte. Provavelmente os irmãos estariam à espera que nós entrássemos no capítulo 14, e eu também, mas revendo, pensando naquilo que foi dito, há algumas verdades que ficam aqui, que estão aqui, há alguns pontos
de dúvida ou que levantam algumas questões. E a função também do pastor ou daquele que prega é isso, não é só expor o texto, explicar o texto, as suas nuances gramaticais e trazer mais conhecimento, digamos assim, em termos informais, em termos intelectuais do texto, mas a função principal é também, ou uma das funções, é esclarecer, é ajudar a esclarecer. É por isso é que se estuda, que se prepara para que o esclarecimento que nós recebemos com a ajuda do nosso Deus e a ajuda daqueles irmãos que são muito mais preparados do que nós também possamos passar ao povo de Deus, não é? E há coisas que ficam, e há dúvidas, e há textos que são difíceis. Na verdade, às vezes até o próprio pregador também tem as suas dúvidas. Mas estas dúvidas devem ser apresentadas para que cada um busque a ajuda de Deus e procure também clareza. E nessa parte final do capítulo 13, há pelo menos duas verdades ali que são difíceis. Eu fui pensando, eu não falei muito bem sobre essas dúvidas. Eu tenho essas dúvidas, mas eu tenho que expô-las, porque essa é a vantagem de pregar positivamente. Não é? A gente não pode fugir ao texto, seja ele difícil ou não. E isso também ajuda a esclarecer. Então, vamos para a parte final deste capítulo 13 de Marcos. Eu espero que esteja a ser também a edificação para os irmãos, até para pensarem no futuro e também para se posicionarem sobre a escatologia bíblica e estarem abertos também à voz do Espírito Santo sempre, mesmo que tenhamos uma posição, mas pedir que Deus nos ajude, porque o que nos interessa no fundo, é o conhecimento da verdade. E se o conceito que eu tinha não está bem fundamentado na verdade, então eu sou obrigado a mudar e até agradeço a Deus pelo esclarecimento. Por isso é que estamos numa escola, não é? Todos nós somos discípulos, alunos, e os nossos estudos nunca vão chegar ao fim. Então essa é a razão pela qual eu voltei a esse texto, para ajudar também a esclarecer. E Deus é bom, nos vai ajudar também a entender essas coisas. Também isso é resultado de uma conversa, depois do culto de domingo, eu tive uma conversa o irmão nosso que me apresentou algumas dúvidas que tinha sobre uma afirmação que eu fiz, que nós não vamos passar a eternidade no céu, como lá onde estão os nossos irmãos que morreram, mas Deus vamos passar na terra mesmo. E essa é a verdade. E nós temos que entender qual é o conceito de céu na Bíblia. Isso é muito importante. Porque é que no fim do livro, o céu, a nova Jerusalém, a cidade celestial, vai descer com Deus para habitar entre o povo. Temos que fazer essas perguntas todas. Porque é que Deus criou a terra? O plano da terra já chegou ao fim. Deus criou o céu e a terra. E viu, depois da criação, que tudo era muito bom. Então ela fez com um propósito permanente. O pecado entrou, a terra ficou manchada, vai ter que ser incinerada, purificada, mas a Bíblia diz que vai ser renovada. E a pergunta que nós temos que fazer é para quê? Se nós vamos viver no céu, por que Deus precisará de renovar a terra? Então são perguntas que nós temos que fazer, necessariamente. Qual é o valor da terra? Foi apenas temporário? Se Deus vai renovar por alguma razão? Então isso tudo, no seu conjunto, vai esclarecer também algumas dúvidas, penso eu. Então vamos para o nosso texto final. Estamos em Marcos, capítulo 13. Ok, então vamos começar no versículo 28. Marcos 13, a partir do versículo 28. Até o fim, diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. É verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe,
nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua revelação, que traz instrução, ensino, orientação, mas também comunica, oh Pai, o teu amor e a tua bondade para conosco. Prepara-nos, ajuda-nos para que a cada dia que a abrimos, possamos aprender de Ti e possamos tirar verdades profundas dessa mesma palavra. Ajuda-nos a compreendê-la, a entendê-la, na medida daquilo que Tu vais revelando e aplicá-la também nas nossas vidas. Ajuda-me a mim também a expô-la, a ser leal, a apresentar as verdades que estão embutidas nesse texto. Ajuda-nos, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. É essa a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus está a terminar o seu sermão, chamado Sermão Escatológico. Nós já vimos que Marcos é o mais resumido, por isso é que eu escolhi sempre o texto do menor para o maior, ver aquilo que o texto menor diz, porque compila tudo, e depois irmos aos outros elementos que os outros evangelistas vão acrescentando para o nosso entendimento. Por exemplo, Mateus vai nos dar alguns elementos mais abrangentes ainda sobre esse texto, sobre esse tema da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu disse no início do estudo deste capítulo que talvez a maioria das pessoas seja dispensacionalista, e eu dei uma das razões teológicas para isso. Na minha perspectiva, foi sobretudo o livro de estudos Scofield. Foi o livro mais divulgado e na altura era uma das poucas bíblias de estudo. Foi extremamente publicada e a maioria das pessoas, diria eu, leram este comentário, esta bíblia de estudo, e com as vantagens que nunca tinham tido. Não havia tantas bíblias assim de estudo. Então, e essa bíblia foi potencialmente usada na evangelização, não é? E muita gente. Esqueci de dizer que, para além da Bíblia de estudo Scofield, eles têm alguns bons elementos de comentário. Alguns comentários são bons sobre alguns aspectos. E acho que sobre a escatologia há muita apresentação ali que eu acho que há uma matemática extremamente complicada ali para defender a tese que se defende ali. Mas o outro elemento que fez com que essa perspectiva do futuro se divulgasse mais, quase fosse dominadora, também foi o filme. A curta-metragem foi conhecida como Deixados para Trás. Eu acho que aquelas pessoas que têm alguma idade, se calhar 30 anos para cima, se lembram que esse filme foi praticamente quase que era uma Bíblia ilustrada. Não é? E ali também, a base daquele filme foi exatamente a perspectiva que estava na Bíblia Scofield. E ali no Deixados para Trás, irmãos, sabem que o que se ensina ali é que Jesus virá e virá de forma secreta. Virá de forma secreta, ficará nas nuvens, não vai chegar aqui, e o que vai acontecer na terra é que os crentes vão começar a desaparecer. Aliás, essa é a mensagem do filme. Quem viu o filme sabe que é assim, não é? Porque as duas pessoas estão ali, aliás, as pessoas dizem, e o piloto, e o avião ficou sem um piloto. E aquele filme assustou muita gente, né? Imagina que o piloto do avião é o único crente, era o único crente.
e ele secretamente desaparece lá. Ou os dois pilotos, já que há piloto e copiloto, de repente Jesus vem e ele desaparece do avião. Os irmãos já imaginaram o que é que vai acontecer e multipliquem isso, pilotos, aqueles que estão a trabalhar no sítio nuclear ou qualquer coisa do género, estão a mexer em peças que podem detonar o universo, etc, etc. E isso ficou extremamente difundido e eu creio que muitos irmãos pensam assim também, que aquela vinda do Senhor Jesus Cristo será uma vinda secreta. Agora, quando nós começamos a compilar os textos bíblicos, tirando aquela passagem de Mateus, que eu acho que é mal compreendida, e foi a base lá em Mateus 24 para essa perspectiva do futuro, nós veremos que o dia da vinda do Senhor será o dia mais barulhento. Será o dia mais barulhento. A Bíblia tenta explicar como é que será e usa elementos humanos para tentarmos perceber que ninguém ficará indiferente diante daquele dia. Ele usa trombetas, arcanos, o som da trombeta, um filho, ninguém, toda a gente, todas as tribos da terra se lamentarão naquele dia. Quer dizer, a Bíblia tenta encontrar todas as palavras possíveis para dizer naquele dia ninguém passará despercebido. O que a Bíblia destaca não é o secretismo do momento. O que a Bíblia destaca é a surpresa. Ninguém conhece o dia. Ou seja, vai apanhar muita gente de surpresa. Mas uma surpresa é diferente de algo secreto. Será surpresa porque, como nós veremos em Mateus, então as pessoas estarão a viver como se nada acontecesse e de repente aquele dia chega. E vai apanhar muita gente de surpresa. Nós vamos chegar lá. Mas eu voltei a esse texto porque ele apresenta alguma coisa aqui que nos deve fazer pensar. E vou para o versículo 32. Eu acho que, como eu, os irmãos também deviam ter lido esse versículo e dizer assim, pá, está aqui uma coisa que eu gostaria de explicação, não é? Vamos tentar. Diz assim o versículo 32. Primeiro Jesus disse que, primeiro disse aqui, versículo 30, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Essa é a primeira dificuldade, não é? Jesus já morreu há 2000 anos. E ele está a falar nesse capítulo sobre a sua segunda vinda. E ele disse que essa geração não passará e as suas palavras, nenhuma vírgula vai falhar. E a pergunta lógica que surge logo na nossa mente, se os irmãos têm também uma mente curiosa como a minha, é esta. Toda aquela geração já morreu. E Jesus não voltou. E ele disse que aquela geração não passaria sem que tudo o que ele disse cumprisse. Então, de forma precipitada, nós podemos dizer, falhou. E alguns teólogos tiveram a coragem de dizer que Jesus falhou no diagnóstico e no prognóstico. Ele não analisou bem, enganou-se. Ele pensava que tudo iria acontecer durante a sua vida aqui e as coisas não aconteceram assim, porque ele disse que aquela geração não passaria. Então, logo a pergunta que surge, qual é a geração que Jesus está a mencionar aqui? É aquela geração de 40 anos, dos presentes que estavam no dia em que ele fez este discurso, ou a palavra geração também significa outra coisa? Eu acho que as duas coisas. A pergunta que surge agora é esta aqui. Quando é que Jesus começou a reinar? Quando é que o reino de Deus veio ou quando é que virá? O reino de Deus já veio ou ainda virá? Jesus já reina ou ele reinará só no futuro? Essas perguntas são cruciais para entendermos aqui de que geração se trata. Quando ele está a falar, por isso é que eu disse, quando nós estudarmos esse capítulo, temos que estudar os dois eventos. Tanto a distribuição de Jerusalém, no ano 70, como a sua segunda vinda. Aliás, é a forma mais coerente de nós interpretarmos o texto sem culparmos Jesus de incoerência ou de não saber as coisas que estava a dizer. Há um aspecto em que essa geração é mesmo a geração dos presentes aqui. E a maioria das pessoas viu aquilo que aconteceu lá em Jerusalém, estavam a ouvir esse discurso. Mas também essa geração que Jesus fala aqui, a Bíblia usa, e essa é a base hebraica para o termo também geração, como geração humana.
Quando Jesus disse que no meio de uma geração adúltera, ele não está a falar sobre a geração que vive ali, ele está a falar da natureza humana, ou do ser humano, ou da humanidade. Então o hebraico usa as duas expressões, tanto para uma geração temporal, de poucos anos, como para a humanidade. Os homens, vamos dizer assim. E nesse sentido Jesus não falhou. Porque naquele dia, a geração humana, desde Adão até o último bebê que nascer, quando ele voltar, todos vão contemplar isso. Por isso é que o Apocalipse diz, toda a gente o verá. Todo o olho o verá. Até aqueles que traspassaram. Já morreram, mas eles vão estar presentes naquele dia para verem o Senhor da Glória que eles mataram. Esse é o ponto. Então Jesus não falhou em nada. Ele está a falar, a misturar aqui as coisas. Está a falar que alguma coisa importante vai surgir, extremamente grave, que será o pré-anúncio, ou prenúncio, ou a miniatura da pior catástrofe que vai acontecer no fim dos tempos. E essa miniatura seria a destruição de Jerusalém, com toda a agonia que provocou ali, e ela ilustra aquilo que vai acontecer no fim, quando todo mundo irá ver aquilo que Deus vai fazer, e toda esta era que nós conhecemos vai chegar ao seu fim. Então Jesus não falhou em nada aqui, mas ele não parou aí. Coloca-nos mais uma questão muito difícil aqui. Versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aqui é importante ver o que o verbo passar aqui significa perder o encanto do presente, perder a sua estrutura presente. Então Jesus está a dizer, o céu e a terra vão passar. Como nós as conhecemos, nós juntando todos os textos bíblicos, sabemos que tudo será renovado. Nada que existe agora vai permanecer eternamente a não ser transformado. As vidas serão transformadas, os corpos serão transformados, as pessoas serão transformadas, mas também a terra. E o mundo sideral também vai sofrer uma transformação. Por isso é aquela referência de movimento de estrelas, perturbações cósmicas, etc. Para que isso? Porque tudo ficou contaminado, ou quase tudo ficou contaminado. Não sei se irmãos já pensaram nisso. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele faz uma afirmação tremenda, teologicamente profunda. Diz assim, a obra de Cristo, ela foi para purificar as coisas que estão na terra e as que estão no céu. Os irmãos já pensaram nisso? E a nossa pergunta lógica é, bom, na terra eu entendo. Porque o pecado reina, que o ser humano pecou, a terra foi amaldiçoada, precisa de uma purificação, de uma transformação. Mas por que a obra, o sangue de Jesus Cristo também vai realizar alguma coisa no céu? Céu! Mas quando nós juntamos todas as peças, pensamos assim, o pecado não começou na terra. A terra apenas sofreu uma consequência. O céu, o pecado, a rebeldia, o virar as costas contra Deus, não, começou na terra, começou no céu. De certa forma, alguma coisa ficou afetada lá. E a obra de Jesus Cristo é para convergir tudo e purificar tudo, mesmo aquilo que foi manchado. Por isso é que quando ele morreu, ele ressuscitou e ele foi ao Pai e destituiu Satanás do privilégio que ainda tinha, até a morte do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia descreve Satanás como um anjo que foi atirado à terra, mas ele ainda tinha acesso ao céu. Seja lá o quão próximo ele estivesse. O que a Bíblia diz claramente é que ele estava lá. Como é que nós o sabemos? Livro de Jó. Quando os filhos de Deus, que significam os anjos, se reuniram, a Bíblia diz que Satanás apareceu lá. Você diz, como é possível? Então Satanás ainda tinha acesso a isso? Pois é, mas qual é a função? Qual é o objetivo dessa acessibilidade de Satanás? A Bíblia também deixa claro. Acusar os nossos irmãos. Por isso é que o seu nome, acusador, era diabolos, acusador dos crentes, dos nossos irmãos. E foi exatamente isso que ele fez lá. Deus disse, viste o meu servo Job? Disse, eu vi. Mas ele só fala, só diz que crê no Senhor, porque o Senhor abençoa a sua vida. E Apocalipse vai dizer, ele é o acusador dos nossos irmãos. Satanás foi destituído disso. Jesus foi ao céu. É essa mensagem
de Apocalipse capítulo 5, onde diz que ele tomou o livro, o controle da história. Mas voltando aqui ao nosso texto, ele diz que suas palavras não passarão, significa que não vão perder nem veracidade e, por outras palavras, vão cumprir tudo aquilo que elas afirmam. Quando o céu e a terra podem passar, mas as suas palavras continuam eternas. Ele não se enganou em nada. Mas depois vê o versículo 32, diz assim: mas a respeito daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. A gente lê isso e diz: o quê? O que é que está a acontecer aqui? Então Jesus não explicou os pormenores do dia. Ele não disse como será o dia. Distúrbios cósmicos, arcanjos, o próprio Filho aparecer. Ele descreve o que vai acontecer com os mortos, com os que estiverem vivos. Ele vai reunir toda a gente dos 4 cantos da terra. Ele descreve os pormenores daquele dia, o dia mais barulhento, em que a glória do Filho será declarada. E esse Filho não sabe qual é o dia? Amados, isso leva-nos à adoração. Parece que não. Em vez de especulações teológicas sobre esse versículo, ele deve levar à adoração. Por quê? Porque quando o Filho eterno de Deus assumiu a nossa natureza humana, ele não deixou de ser Deus, mas ao assumir outra natureza humana, ele se condicionou, ele se colocou num ponto tal que fosse como um ser humano de fato. Por isso que a Bíblia diz, ele encarnou. Ele se tornou completamente ou totalmente homem. Ele não foi um semi-humano, uma mistura de homem, anjo, qualquer coisa. Não, ele se assumiu a natureza humana. Por isso é que a Bíblia não tem receio de dizer que quando era bebê, ele crescia em conhecimento, em estatura e em sabedoria. E teologicamente profundo, por quê? Porque Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, de quem tudo que existe veio à existência, ele se autolimitou ao ponto de, como um ser humano que era, desconhecer o dia. Ele se identificou de tal forma conosco. Ele viveu as nossas limitações humanas. Não deixou de ser Deus. E ele descreveu como é que o mundo vai terminar. Sem erro. Mas curiosamente, ao assumir a nossa natureza humana, por nos amar tanto e por se identificar tanto conosco, esse dia não foi revelado enquanto ele não morreu e ressuscitou. Eu não tenho dúvidas que ele soube logo deste dia, assim que ressuscitou. Mas na sua condição como humano, Deus ocultou este dia. E Jesus diz claramente aqui, nem os anjos, nem o Filho. Irmãos, isso é estranho ao mesmo tempo. Mas ele sabe tudo. Em tudo o que ele disse sobre o fim, ele descreveu os pormenores todos. Com uma precisão cirúrgica. Por isso é que Paulo, quando escreve, ele diz assim, ele ao assumir a nossa natureza, ele não usurpou o lugar que merecia em Deus. Mas ele aceitou humilhar-se e tomar a forma de um homem. E não um homem qualquer. Um imperador, um rei, um político, um cientista. Embora se ele quisesse poder ser todas essas coisas, mas ele tomou a forma de um escravo. É a palavra que Paulo usa. Um servo. O homem que criou tudo, ou o Deus que criou tudo, ao encarnar, ela assumiu o papel do homem mais humilde naquela sociedade, que era um escravo, que não tinha direito próprio. Fazia tudo para agradar o seu senhor e ponto final. Se o senhor, o dono dessa pessoa, a quisesse vender, vendia. Se a quisesse levar a um mercado
amarrado para ser vendido a um preço baratíssimo, ele fazia porque era o seu dono. E esse é o significado de doulos. Se nós estamos a perceber o nível a que o Senhor Jesus Cristo se submeteu para se identificar conosco, ser o nosso representante diante de Deus. Ele tinha que ser humano, de facto, com todas as limitações. Por isso é que ele ficava cansado, tinha fome e tinha essas limitações humanas. A única diferença entre ele e nós é que ele nunca pecou. Mas ele viveu com nós. Não sabemos se ele ficou doente alguma vez. A Bíblia não diz nada sobre isso. Mas nós sabemos que as nossas limitações ele tem. Ficou no leito da sua mãe 9 meses com nós. A única diferença ali é que ele não precisou de uma semente masculina. Isso parece irracional à mente humana, mas é profundamente teológico. E ele não deixou de ser um verdadeiro humano só porque não teve um pai humano. Alguns defensores argumentam-se assim: ele não pode ter sido um verdadeiro humano quando não teve um pai humano. Isso pode parecer lógico e profundamente filosófico, mas é um embuste. Porque se ele não foi verdadeiramente humano porque não teve um pai humano, a pergunta que nós temos que fazer com toda a inteligência que Deus nos dá é: e Adão era um verdadeiro ser humano ou não? E se ele era um verdadeiro ser humano, eu pergunto, quais foram os pais de Adão? Mas nós sabemos que nós que viemos de pai e mãe, viemos todos dele, inclusive a sua esposa. Então este é um orgulho. E esse texto é maravilhoso por isso. Profundamente devíamos levar à adoração. Em vez de discussões que eu às vezes penso que são tolas. Pessoas que acham que Jesus não podia ser Deus. Porque se ele quisesse esconder isso, ele não teria dito isso. É curioso isso, não é? Porque não é outra pessoa que interpretou isso e colocou isso na boca de Jesus. Foi ele que disse isso. Eu dou-vos todos os pormenores. Mantenham-se vigilantes. Vejam o curso da história, as guerras, os conflitos, todos os problemas. Que isso tudo vos traga sabedoria para vigiarem. Ele não estava a estabelecer um calendário, mas obviamente nós podemos deduzir pela lógica natural de uma razão razoável, desculpa-me lá aqui a tautologia, que com o passar dos anos, o dia vai chegando perto. Mas o propósito desse sermão não foi para nos calendarmos, é para termos a certeza que ele não falha nas suas promessas. Assim como não falhou em tudo aquilo que disse e que se cumpriu, também não vai falhar naquilo que está no futuro. E com toda a honestidade, singular, abismal, diz aqui, que só o Pai conhece aquele dia. Então qual deve ser a nossa preocupação? Se nem o filho sabe daquele dia. Fazer cálculos, juntando esse texto, mais um acontecimento em Israel, mais um conflito ali, mais uma morte de um imperador, mais uma eleição de um presidente que será o anticristo. É isso que ele quis? Não. Aliás, o versículo seguinte diz: estai de sobreaviso. Ou seja, é alerta máximo. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O problema do sermão escatológico não é o secretismo, mas a surpresa do mesmo. E o texto continua, como nós lemos, e como o homem, eu uso aqui agora uma outra parábola, uma outra ilustração, que se ausenta do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Jesus então ordena àqueles que estavam a ouvir: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o turno. Em todo o sermão, o problema não é do secretismo, é da surpresa. É o elemento surpresa, porque nós não sabemos o dia. Os elementos estão todos lá. Quem estiver atento vai perceber, ou vai ser percebendo que o mundo caminha para esse fim. Menos o dia que isso vai acontecer. Para que, vindo ele, o dono, inesperadamente não vos ache dormindo. Lá está.
Ele quer que vocês se mantenham acordados, vigilantes e em atividade máxima. No fundo, o que ele está a ensinar, sirvam a Deus com a vossa intensidade, como se amanhã fosse um último dia. Não esperem a segunda vinda de forma pacífica. É o que os tessalonicenses fizeram. Não sabem, né? Nós estudamos essa carta. Paulo pregou que a vinda do Senhor estava próxima e ela dizer, então se Jesus está para regressar, para que voltar a trabalhar, a plantar, e isso leva meses, etc. Vamos parar, vamos permanecer em oração e ele vai chegar a Paulo e dizer, não! Trabalhem! Sirvam! Essa é a ideia aqui. Mantenham-se vigilantes. Observem o mundo, leiam o curso da história, mas numa perspectiva totalmente profética. E para finalizarmos o texto, o Senhor Jesus Cristo continua, não é? Diz, o que porém vos digo a todos, vigiar. Nós vemos que em todo esse sermão, a mensagem principal é a vigilância. Agora, por que a ideia de vinda secreta de Jesus? E eu quero alertar os irmãos que isso tem trazido muita confusão. Os irmãos provavelmente alguns não sabem, mas em muitos locais do mundo, em igrejas chamadas cristãs, Jesus já veio. Para muitos, Jesus já veio. Está em África. Está na Nigéria, uma aldeia. Veio secretamente, porque a sua vida seria secreta. Para algumas igrejas na Ásia, Jesus já veio. Está na China. Irmãos, eu falei com pessoas que creem nisso. Falei com eles. Tive reuniões na igreja com eles. A igreja do Deus poderoso. Jesus já veio. A ideia de que Jesus virá secretamente tem provocado caos no cristianismo. Estabelecimento de datas e esses enganos. E eu continuava a pregar que Jesus fisicamente, gloriosamente ainda não voltou. O seu reino já foi estabelecido na ressurreição, sim, mas ele virá em glória e toda a gente verá. E esse grupo que se identificou com o grupo dos nossos irmãos dizia, não, isto são emoção. Talvez os crentes na Índia e em outros sítios também creiam, que partilham dessa visão. Por que é que veio essa dúvida toda? Vamos terminar com eles. Eu quero que os irmãos vão comigo um pouco para Mateus. Mateus capítulo 24. Nós já vimos que esse sermão escatológico para Mateus é o capítulo 24. Né? O capítulo 23 é o discurso que tirou a paciência aos representantes de Jesus. Jesus foi duríssimo, duríssimo. Não há texto mais duro no Novo Testamento, no discurso do Senhor Jesus Cristo, que é Mateus capítulo 23. Duríssimo. E ele ali não teve reservas, faltavam acho que 2 ou 3 dias para morrer, teve que dizer essa verdade, a liderança religiosa, que enganava o povo. E Jesus achou que eles eram responsáveis. Ele chega mesmo a acusar aquela liderança religiosa, dizendo, vocês não entram no reino, mas ficam à porta e impedem aqueles que querem entrar por causa dos vossos acréscimos da vossa interpretação. É terrível essa acusação. Vocês estão à porta, não querem entrar orgulhosos da vossa autojustiça, mas aquelas pessoas humildes que querem entrar, vocês nem deixam entrar. Ou seja, não entram, nem deixam entrar. Isso é terrível. Mas Jesus disse que eles estavam a fazer isso. E impediu a muitos a entrar no reino de Deus por causa da sua autojustiça. E por que Jesus disse? Porque ali estava alguém que vinha com uma expressão da graça, cuja justiça toda a gente devia confiar. Porque a justiça que vale ou que valerá no último dia, no julgamento final, é a justiça de Cristo. Por isso, todo aquele que confiou em Cristo será declarado não guilty, como dizem os tribunais ingleses. Mas todo aquele que não confia na justiça de Cristo e quiser apresentar a sua autojustiça, a sua religiosidade, Deus vai mostrar o ecrã e a própria pessoa vai cair em terra. Vocês já imaginaram isso? Os nossos pensamentos secretos, aquilo que nós dizemos, os comentários que fazemos. Eu comentei aqui na quinta-feira, estava num retiro de família. E no meio do retiro, a pessoa que estava a falar diz assim,
os nossos relacionamentos humanos, as nossas famílias, tudo funciona porque tudo aquilo que nós pensamos ou dizemos, e ele falava dos casais, quando a esposa diz sobre o seu marido, ou o marido diz a esposa, o que comenta fora, nós não sabemos. Porque se tudo ficasse conhecido, nenhum casamento estaria presente. Eu vi aqui, eu estava a dizer assim, ele tem razão. Comecei a pensar comigo. Mas pensem, já viram o que já disseram da vossa esposa a outras pessoas? Naquele dia que estavam mesmo zangados. Já viram o que pensaram dele? Senhoras, já imaginaram que se tudo aquilo que pensaram, tudo aquilo que comentaram com os vizinhos, com os amigos, com tudo, fosse colocado no ecrã e o seu marido ficasse ali sentado a ver os pensamentos, os comentários, as ofensas, tudo aí a passar. Depois daquela apresentação, os irmãos acham que as pessoas vão lá em casa em paz? Lá no fundo todos vão dizer, graças a Deus, o que isso que pensa dele, pode ir lá. Amados, qualquer pessoa que chegar no último dia tentar apresentar algum argumento para entrar no céu, se Deus mostrar a 10ª parte do ecrã da sua vida, ele cairia dos céus. O único acesso, a única garantia que nós viveremos com Deus eternamente e somos aceitos e seremos aceitos é a justiça de Cristo. Quem a nega pode ser religioso, pode praticar os exercícios todos religiosos, os rituais todos, pode fazer os jejuns, as orações todas, naquele dia. Ele ouvirá a palavra, não te conheço. Mas eu quero pedir aqui, Mateus, vamos terminar com essa parte aqui. Eu acho que essa é a parte que traz mais algum problema. A parte final de Mateus 24, a partir do versículo 32. Mateus 24, 32. Mateus é o mais extenso sobre o sermão escatológico. Eu vou dar os mais primeiros aqui. Diz a seguinte, as palavras de Jesus. Versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Vocês sabem, aprenda com a natureza. Deus criou a natureza também para ser uma professora. Há fenómenos da natureza que acontecem, deviam ensinar o ser humano. Não é? Então, essa é a ideia do Senhor Jesus. A natureza tem que vos ensinar alguma coisa sobre verdades espirituais. Assim também vós, ele faz agora a aplicação, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não é? E aqui nós já vimos o que estará a pensar sobre a geração aqui, nos dois sentidos, tanto naquilo que vai acontecer 30 e poucos anos depois, como também nos fins tempos. Agora eu continuo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mais uma vez aqui, a concordância de Mateus. Agora vejam a ilustração. E aqui é que precisamos prestar muita atenção para interpretar aquele dia como secreto ou surpresa, ou de surpresa. O que é que ele está a ensinar aqui? Vejam a ilustração que ele vai usar. Com o grande mestre que era, ele diz assim: pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, pensar muito bem, com toda a lógica possível. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu nos dias de Noé. E nós conhecemos a história de Noé, da arca de Noé, e da chuva e tudo aquilo. Agora eu vou explicar um pouco para esclarecer o que é. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou em casa. A ideia aqui não é de secretismo. Toda a gente sabia que aquele homem louco estava a construir uma grande arca. Toda a gente via. O texto bíblico diz que as pessoas zombavam dele. O mundo não conhecia nada sobre chuva. Nós sabemos pela ciência hoje que houve um período em que o planeta Terra não teve chuvas.
Nós começamos a ter chuvas como as que conhecemos hoje, com ventos, com dilúvios, com tsunamis e tudo, depois do dilúvio. Aliás, por isso a razão do arco-íris para Deus afirmar que nunca mais irá terminar com o mundo daquela forma, através da água. Mas até ali a neblina caía. E isso é provado cientificamente. A terra, a reprodução vegetal ou animal, não precisa de grandes cheias. Aliás, nós sabemos, quem conhece um pouco da agricultura sabe isso. A chuva que mais benefícios traz à agricultura é aquela chuva meio-dia. Molha, parece que não molha. É aquela que penetra. Por isso, a tecnologia da gota e gota que Israel desenvolveu, que tem dominado zonas desérticas do mundo. E essas zonas produzem legumes e vendem, como possível numa zona desértica. Porque eles aprenderam que não é preciso muita quantidade de água, pouco a pouco. A terra diz que a neblina regava a terra. Portanto, quando Noé pregava, olha, Deus vai fazer chover, vai cair, esse mundo vai ficar inundado. Primeiro estava a dizer uma coisa que as pessoas não entendiam, que não tinham vivenciado isso. E achavam que isso era uma loucura. Ele foi considerado louco, o seu Deus. Mas ele não estava a construir arcas escondidas. As pessoas sabiam, por isso é que eles zombavam. A ideia aqui é da distração. O que Jesus disse, eles viviam como se aquelas palavras de Noé não fossem verdade. Ferra, há festas, farra, casamentos, bebedeiras, tudo. Aquela mensagem de Noé que Deus vai julgar o mundo não fazia parte da sua equação da vida. É isso que Jesus está a dizer. O texto continua, vejam. Até que Noé entrou em água. Fechou, nós conhecemos a história, meteu lá os animais, colocou a própria família, pequena família. Poucos. O texto de Noé também nos devia levar à adoração a esse grande Deus que nos salvou. A pergunta é, Noé não tinha tios? Não tinha tias? Não tinha primos? Não tinha primas? Não tinha vizinhos? Não tinha pessoas de sangue ligadas a ele? Até fico aqui a especular um pouco. Não tinha irmãos? Sabe quantas pessoas entraram? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Porque outros não o levaram a sério. Inclusive os familiares de Noé. Jesus continua. E não perceberam, senão, veja até ali, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim, agora faz a aplicação, será também a vinda do Filho de Deus. O que é que está em causa aqui? Quando chegou o dia, Noé fechou a arca, começou a chover. As pessoas aperceberam-se do que estava a acontecer. Noé não desapareceu sem que os seus vizinhos não soubessem o que aconteceu. Sabiam. Alguns até foram para dentro da porta da arca. A ideia aqui não é do secretismo, é da surpresa daquele dia. Quando chegou o dia, Deus mandou. Aliás, ele fechou por fora. O próprio Noé, mesmo que tivesse pena dos seus familiares, não podia abrir. Porque quem fechou a porta foi Deus. É mesmo para dizer que não entra ninguém. Porque Noé podia ouvir o choro, não é? O seu sobrinho, o bebê, etc. E especulemos um pouco. Por favor, não tinha levado a sério, deixa-me só entrar. Mas Deus é que fechou a porta. Agora, o texto que traz a dificuldade, ou essa parte que leva a interpretação, o que Jesus vai acrescentar, diz assim, versículo 40. Então, 2 estarão no campo, e um será tomado, e o outro deixado. Por isso o filho chamava deixados para trás. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada, e outra deixada, ou deixada a outra. E é aqui normalmente onde surge a interpretação. Então a ideia é que 2 pessoas estarão moendo. Quem não viveu no interior não sabe. Ou em algumas culturas. Em algumas culturas africanas, e onde eu nasci também, as mulheres pisam o grão, a mandioca, o aqueço e tudo num pirão. Uma coisa de ver, um tronco feito, grande, onde pisa para a gente ter comida lá em casa. E normalmente, para se fazer grande quantidade de farinha, para consumo e até para venda, normalmente os pilões eram grandes. Então, e a princípio, no mínimo, já vi 3 ou 4, mas no mínimo eram 2 senhoras. Então, cada um com, esqueci o nome, o pau, batia pum, 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 estão juntos.
Então Jesus está a usar o exemplo do seu tempo, porque no seu tempo também acontecia isso, não é? Para além das grandes pedras. E eles não serão levados, outros serão deixados, e Jesus disse, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Deus. Reparem que todo o sermão é sobre a surpresa. Mas a ideia é sair daqui que o que vai acontecer aqui, segundo o que Jesus está a dizer, estão duas a pisar, de repente uma, pum, desaparece. Então, como a vinda será secreta, então duas senhoras estarão a pisar e uma simplesmente desaparece. A ideia não é essa aqui. Porque se nós colocarmos essa ideia aqui, tira a razão da parábola, do próprio Noé, etc. E aquilo que Jesus vai dizer depois. Vejam lá. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que dia virá o Senhor. Mas considerai isto. Se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem. Se nós vamos ver, todo o sermão, todo o ensino é sobre a surpresa. Vocês não sabem o dia, nem a hora. Fiquem preparados. Não é que será um dia secreto, mas será um dia surpreso. Ninguém está a contar. A ideia ali de levar, e muitos intérpretes já ali comentaram que dizem assim, aquele vai ser levado para Jesus, não é? No instante ele desaparece, pum, e é levado. Mas isso contraria o texto. Vejam, quando caiu o dilúvio, vejam o versículo 39, quando caiu o dilúvio, diz assim, senão, quando veio o dilúvio, e os levou a todos. A minha pergunta é, e temos que ser exegéticos e coerentes aqui. No dilúvio, quem foi levado? Quando Jesus disse que os levou a todos, Jesus está a falar de Noé e a sua família, ou está a falar daqueles que foram levados para a água? É óbvio que está a falar daqueles que foram levados para a água. E nós não podemos fazer uma manobra teológica aqui, dizer que não, levar aqui significa, pum, aquela que vai desaparecer. Não. A ideia de Jesus é para dizer que mesmo as pessoas mais próximas a fazer o mesmo trabalho juntos, naquele dia serão separados. Tal e qual como aconteceu com Noé. Ele podia ter primos, tios, etc. Não importa. O que obedeceu a entrar na arca foi salvo, e que não obedeceu foi levado. Todo o sermão profético tem a ver com surpresa do dia. Vocês não sabem, por isso mantenham-se preparados. Não há ideia do secretismo, de uma vida secreta de Jesus. Para muitos já veio várias vezes e isso é perigoso. Por isso é que Jesus alertou em todo o sermão. Se ouvires alguém a dizer, ei-lo aqui, está ali em casa, não acrediteis. Porque ele sabia que isso vai acontecer e tem acontecido. Amados, termino dizendo o seguinte, esse sermão deve conduzir a todos nós à adoração. Porque de uma forma misteriosa, o Filho de Deus se humilhou. Nós às vezes não sabemos distinguir muito bem entre o homem Jesus e o Deus que está a ver Jesus Cristo. E esse é um mistério que nós vamos continuar a aprender. Não se lembram lá 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, diz uma coisa que a mim sempre me incomodou teologicamente. Porque diz que Deus dá a sabedoria não com a sabedoria do mundo. 1 Coríntios 2, versículo 8. Não com a sabedoria do mundo. Porque se as pessoas tivessem sabedoria, conhecessem a sabedoria divina, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Algumas versões dizem, não teriam morto o Senhor da Glória. Eu digo assim, peraí. O Senhor da Glória pode morrer? Mas é a forma bíblica de dizer que as duas naturezas não se confundiram, mas são inseparáveis. Todos nós, quando formos glorificados, os nossos corpos serão transformados, embelezados, sem mancha, sem ruga, sem nada. É isso que a Bíblia diz, não é? Até os feios vão ficar bonitos depois de corpos transformados. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Isso é que me arrepia. É que o Salvador, quando ressuscitou com o corpo já glorificado, ele ainda tinha as marcas. O seu corpo glorificado não tirou os sinais da salvação que nós beneficiamos. Quando um dos discípulos disse, se eu não viras, eu vi como o meu Senhor morreu. Estava ali pendurado, eu vi. Ele foi todo furado, mãos e pés. Eu vi a flecha
a furar o seu lado. Se eu não vir essas coisas, podem dizer que viram aqui e ali, eu não vou acreditar. E ela aparece. Deus, coloca aqui e diz: por que o meu Salvador, com o corpo glorificado, ainda manteve as feridas? Para nos lembrar que a nossa salvação é fruto do seu amor e da sua graça. Que Deus nos faça de cada um de nós pessoas mais gratas. Amados, nós reclamamos demais na vida. É tudo reclamações. 99%. Poucas vezes agradecemos por causa das contrariedades dessa vida aqui. Como se fossem comparáveis àquilo que Cristo conquistou por nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que sejamos mais homens e mulheres gratos ao Senhor. Louvado seja esse Filho de Deus que veio aqui e que se limitou ao ponto de, pelo menos enquanto esteve aqui, ficar ocultado aquele dia. Pai, ajuda-nos a ter uma fé humilde, dependente da Tua graça.